Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa. É Ele que dá força e poder ao seu povo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de julho, nos encontrarmos aqui no Instagram do Padre Ágaro, na página do Padre Ágaro no Facebook, na página A Divina Eucaristia, na Matriz São Sebastião de Novo Horizonte, para celebrarmos juntos a Eucaristia. O Padre já convida você que celebra essa Eucaristia a compartilhar esta live, marcar os seus amigos, os seus contatos, para que também eles possam fazer esta experiência, a experiência do encontro, o encontro com Deus, encontro que cura, que sacia, que liberta a alma do homem, sedenta de amor. Então convido você aqui no Facebook a compartilhar, a criar a sua sala de vídeo, e você no Instagram a compartilhar e enviar o direct, esta mensagem eucarística que chegará ao coração das pessoas que você conhece e necessitam da graça de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã também nos convida a reconhecer os nossos pecados, para participarmos mais dignamente dos sagrados mistérios. Por isso eu convido você, no silêncio do teu coração, olhando para a sua vida, olhando para a sua história, acolhendo o ensinamento de Jesus que disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. E eu convido você a colocar diante do altar do Senhor, nesta manhã, a sua intenção para esta Eucaristia. A graça que você necessita e que você vem buscar na presença de Deus, para que tudo aquilo que você traz no teu coração e na tua alma, Deus te conceda. E de modo muito especial nesta quinta-feira, eu quero rezar por todos os benfeitores da nossa comunidade missionária Providência Santíssima, espalhadas no Brasil e no exterior. E também todos os benfeitores deste projeto de evangelização que eu realizo através das mídias sociais. Todas as pessoas que são sinais do amor e da providência de Deus na minha vida em favor da evangelização. Ó Deus, que sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio
ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, introduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 145. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Não ponhais vossa fé nos que mandam. Não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia, seus planos perecem. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios, para que eu proclame com dignidade o vosso santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes, bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de julho, nos encontrarmos para celebrar a Eucaristia e recebermos como alimento espiritual esta palavra que nós acabamos de ouvir. Você sabe que quinta-feira, na Igreja Católica, espalhada no mundo inteiro, porque a palavra católica significa universal. Quando nós falamos de Igreja Universal, nós imediatamente precisamos lembrar da Igreja Católica, porque a palavra católica significa universal. Por isso a Igreja de Jesus, a Igreja que Jesus fundou no alto da cruz com o seu sangue derramado, ela está espalhada no mundo inteiro. Seja o lugar que você for, seja o país que você for visitar, por mais dificuldade que tenha, lá existe uma igreja católica, no mínimo. Por que o padre está dizendo isso? Porque quinta-feira é o dia por excelência que nós católicos somos convidados a voltar o nosso olhar para a Eucaristia. Voltarmos o nosso olhar para Jesus presente no Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade. Este Deus de amor que tudo providencia para nós, que tudo nos dá gratuitamente. E nós, missionários da comunidade Providência Santíssima, muito mais precisamos voltar o nosso olhar para Jesus na Eucaristia. Nós da Providência, toda quinta-feira, nos colocamos aos pés de Jesus sacramentado, em adoração, rezando e intercedendo por todos os benfeitores da nossa comunidade missionária. Nós que temos as nossas casas de formação na cidade de Mococa e de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Nós que temos casas missionárias espalhadas no Brasil e no exterior. Onde existe um missionário da Providência, quinta-feira é dia de nós agradecermos.
todas as pessoas, almas generosas que nos ajudam, com bens materiais que nos ajudam, com a sua oração que nos ajudam, com a presença amiga no nosso meio. E o Padre Ágaro vai além, até mesmo aquelas pessoas que não gostam de nós, até mesmo aquelas pessoas que perseguem os missionários da providência, são nossos benfeitores. Porque a pessoa que nos persegue, a pessoa que fica falando mal dos missionários da providência, eles nada mais, nada menos, estão nos ajudando a sermos melhores, a sermos santos. Porque o verdadeiro benfeitor não é só aquele que faz coisa boa e nos dá coisa boa, aquele que fala a verdade, que aponta os nossos erros, os nossos pecados, esse também é um grande benfeitor para cada um de nós, porque ele nos ajuda a mudar e irmos para o céu. Por que o padre está dizendo isso? Porque a liturgia de hoje, querido irmão, querida irmã, nada mais, nada menos, nos chama à conversão, nos chama à mudança. Mas esta mudança se dá dentro da Igreja Católica, que está espalhada no mundo inteiro. Nesta semana que nós estamos olhando para a Igreja como guardiã da fé, a Igreja que é mãe e mestra, como nos ensina São João 23, como nos ensina também São Cirilo de Jerusalém. Esta igreja é o lugar de conversão, porque é lugar de encontro com Deus. Assim nos ensina São Cirilo de Jerusalém, numa das suas catequeses batismais do século IV, para nós entendermos por que na igreja nós somos convidados e chamados à conversão. Por que a igreja é mãe? Assim nos ensina São Cirilo. Igreja Católica é o nome próprio desta Santa Mãe de todos nós. Veja, por mais que você não aceite, por mais que você não queira, a Igreja Católica, ela é esta Santa Mãe de todos nós. E é também a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois assim está escrito: assim como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, também manifesta em si a figura e a imitação da Jerusalém do Alto, que é livre e é a nossa mãe, a mãe de todos nós. Sendo antes estéril, é agora mãe de numerosa prole. Você consegue entender, queridos irmãos e irmãs, que nós sermos filhos desta mãe igreja, que é guardiã da fé, que nos indica o caminho do céu, que é lugar de encontro, e onde nós somos chamados a mudarmos de vida? Esta igreja é tua mãe? Esta igreja é minha mãe? Nós não somos órfãos. Nós temos um Deus que é Pai e nós temos uma mãe. E esta mãe tem um nome próprio: Igreja Católica Apostólica, fundada por Jesus no alto da cruz. Diante desta verdade, o Evangelho hoje confirma tudo isso que o padre está dizendo. Quando nós ouvimos
a última parábola do reino. Nós estamos, irmãos e irmãs, há 3 semanas aproximadamente, ouvindo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está falando das parábolas do reino. A primeira parábola ele disse: o semeador saiu a semear. Depois ele contou para nós a parábola do joio e do trigo, a parábola do tesouro escondido no campo, a parábola da pérola preciosa. Ele contou tantas outras parábolas. Depois ele explicou a parábola do joio e do trigo. Hoje, Jesus conta a última parábola do capítulo 13, a parábola do reino. Jesus vai dizer: o reino dos céus é ainda. Depois de todas as comparações, ele diz: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada no mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam esta rede para a praia, sentam-se, recolhem os bons peixes num cesto e os peixes que não prestam, eles jogam fora. E para nós hoje, esta palavra é uma palavra de certeza. Quando o padre dizia: a Igreja Católica é mãe, ela é universal, ela é mestra da verdade e guardiã da fé, os santos padres, eles dizem que a rede que esta parábola traz como instrumento de pesca, eles dizem que a imagem da rede é a Igreja Católica. Presente no mundo, a Igreja Católica está aberta a todos: homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, idosos. A Igreja Católica, ela não faz acepção de pessoas. Por isso os santos padres dizem: esta imagem da rede que é jogada no mar e quando está cheia, os pescadores puxam, é a imagem da igreja, porque dentro da igreja existem todo tipo de gente. Na Igreja Católica não tem acepção de pessoas, você é que se exclui. Você sabia disso? Porque na igreja tem branco, tem negro, tem amarelo, tem vermelho, tem cor de rosa. Dentro da Igreja Católica pode existir até quem gosta de arco-íris, desde que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Viu? A igreja não discrimina, porque nos dias de hoje, o que mais se fala da igreja? Se fala mal, dizendo que a igreja é um grupinho fechado. Se eu tenho problema na minha afetividade, eu não posso ir lá na Igreja Católica, porque os padres ficam me acusando. Porque eu gosto de mulher e sou mulher, porque eu gosto de homem e sou homem. A igreja não acusa, a igreja não discrimina. Se você quer viver uma opção sexual diferente daquela que Deus criou, saiba, a igreja, ela te acolhe, mas ela não aceita. Você entende o que o padre está dizendo? Porque tem diferença em eu acolher a pessoa e aceitar as suas atitudes. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele aceita a todos nós, da mesma forma que esta rede lançada no mar e puxa peixes de tudo que é forma, de tudo que é tipo. Deus também, Ele aceita todos os filhos. Deus aceita cada um de nós, do jeito que nós somos. Ele aceita, Ele acolhe, mas isso não quer dizer que Ele vai compactuar com o pecado. Deus, Ele não compactua com o pecado. A Igreja Católica, ela te acolhe, mas ela não aceita o pecado.
nem daquele que se diz justo, nem daquele que se diz tão pecador, porque todos nós pecamos. Assim nos ensina, queridos irmãos e irmãs, o Concílio Vaticano II. Quando medita sobre este evangelho da rede lançada ao mar que recolhe peixe de todo tipo, o Concílio Vaticano II diz: esta rede é a igreja, que é formada por santos e é formada por pecadores. A igreja de Jesus aqui na terra, ela é santa e ela é pecadora. Ela é santa porque Deus é santo. Ela é santa porque Jesus é santo. Ela é pecadora porque a igreja é formada pelo Padre Ágaro, que é pecador. É formada por você que reza comigo aqui no Instagram, no Facebook, que somos pecadores. Por isso, dentro da igreja vai ser esta eterna luta do bem e do mal, do santo e daquele que é pecador, porque nós compomos, nós fazemos parte, nós somos a igreja de Jesus. A Constituição Lumen Gentium do Vaticano II, luz dos povos, vai dizer assim: enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, segundo Hebreus 7, 26, não conheceu pecado, mas veio unicamente para expiar os pecados do povo, a igreja reúne no seu próprio seio os pecadores e é chamada a purificá-los neste tempo, para que possamos avançar pelos caminhos da penitência e da renovação. Você consegue entender, querido irmão, querida irmã, por que na igreja existe lugar para todos que querem fazer parte deste grupo convocado por Deus? Deus, quando nos chamou, Ele não chamou pessoas perfeitas, mas Ele chamou pessoas passíveis à perfeição. Igreja, do grego eclesia, significa convocação. Assembleia dos convocados. Deus convoca um povo para, na sua presença, fazer a experiência do seu amor. Amor que cura, amor que restaura, amor que liberta. Na igreja de Jesus, na imagem da rede que recolhe peixe de todos os tipos, a igreja também é composta por pessoas de todos os tipos, pessoas de diversas capacidades, de diversos níveis sociais, de diversos níveis intelectuais, pessoas que gostam de muitas coisas, que não gostam de tantas outras, mas todos nós somos iguais numa coisa: todos somos pecadores, que precisamos de conversão. Se nós não nos convertermos, queridos irmãos e irmãs, o nosso destino será o mesmo daqueles peixes que não prestam, que a parábola nos trouxe. Os pescadores recolhem os bons peixes no cesto, e aqueles que não prestam, eles jogam fora. Deus não descarta ninguém, mas somos nós mesmos, com a nossa renitência, com a nossa falta de vontade de mudar, de termos uma vida nova, o nosso desejo de andarmos sozinhos, de não andarmos com Deus, nos tornam peixes que não prestam, peixe fora d'água,
Você já viu esse ditado? Aquele lá parece peixe fora d'água. Ele está na igreja, mas parece que não combina. Ele está lá na pastoral, mas parece que não combina. Por isso surgiu o ditado, parece peixe fora d'água. Você está num lugar, mas não está vivendo aquilo que o lugar nos ensina. Quantos peixes fora d'água nós temos dentro da Igreja Católica? Pessoas que estão dentro da igreja, mas que falam mal da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, que falam mal dos bispos, falam mal do Papa, falam mal do pároco, falam mal do vigário, falam mal dos irmãos, falam mal da CNBB. Por mais pecado que nós tenhamos, quem é você para falar mal da igreja? Se você fala mal da igreja, você fala mal de Jesus. Você está falando mal de você mesmo, criatura. Se é que você é igreja. E eu digo, os maiores inimigos da igreja não estão do lado de fora, mas os maiores inimigos da igreja estão do lado de dentro. Ocupam os bancos, recebem a Eucaristia e ainda por cima traem Jesus, a exemplo de Judas. Você sabe que a pior doença que pode destruir a vida humana não é aquela que está fora, mas é aquela que está dentro. Exemplo, um câncer. Veja, o câncer, ele sempre começa no interior, até manifestar-se no exterior. Ele vai corroendo, ele vai agindo silenciosamente no pulmão, silenciosamente no útero, no ovário, silenciosamente no intestino, silenciosamente na mama, e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Se nós não descobrirmos antes, um câncer, ele pode nos destruir em questões de dias. Para você entender que na igreja é a mesma coisa. Quantas pessoas são câncer dentro da igreja? Dizem que servem, dizem que trabalham, dizem que são de Deus, julgam-se santas e ficam condenando aquelas pessoas que buscam a mudança. Na igreja, nós podemos mudar, pois foi para isso que Jesus deixou a sua igreja aqui neste mundo. Sacramento de salvação. Esta é a definição que o Concílio Vaticano II nos oferece a respeito da igreja. A igreja é sacramento de salvação. Sinal de salvação no mundo. Sinal de salvação para todos. Não para meia dúzia de pessoas. Salvação para aquele que se sente excluído, para aquele que está integrado. Salvação para o homem, para a mulher. Salvação para você que porventura tem uma opção sexual diferente da ordem natural. Hoje o padre fala com clareza e com carinho para você que talvez tenha um filho, uma filha com uma tendência homoafetiva. Entenda, pai, entenda, mãe. Você, na sua casa, também é chamado a ser igreja. Você também é chamado a lançar a rede e pegar os peixes de todos os tipos, pegar os filhos de todos os tipos. Não existe filho igual. Cada filho é diferente um do outro. Por mais que tenha saído do mesmo útero, cada filho é diferente um do outro. Se você tem um filho, uma filha, um familiar com uma tendência homoafetiva, o que você tem que fazer? Condená-lo? Criticá-lo? Jogá-lo fora? Dizer que ele não presta? Dizer que ele não vale nada? Você vai cantar para ele, você não vale nada, mas eu gosto de você?
Não. Você precisa seguir o exemplo da verdadeira igreja de Jesus. Nós acolhemos estes irmãos. Você precisa acolher o teu filho, mesmo nesta fraqueza, mesmo nesta fragilidade. E acolhendo ele, amá-lo. Pois só o amor transforma. Só o amor converte. Só o amor faz com que a outra pessoa entenda a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura. Enquanto você ficar apontando o pecado, jogando no rosto dele o erro, ele não muda. Nós precisamos, irmãos e irmãs, neste tempo de discriminação que nós vivemos, nós católicos precisamos acolher as pessoas que se sentem excluídas. Porque, na verdade, são eles mesmos que se excluem. Pode ver se não é assim. Toda pessoa que vive o pecado, seja ele qual for, a pessoa que vive no adultério, é ela mesma que se exclui. Ela vive sempre amoitada, ela vive sempre cheia de segredinhos, ela vive sempre ali na calada da noite. A pessoa que tem dificuldade com a homoafetividade, é ela que se exclui. E a forma dela se proteger é atacar. Por isso, pode ver, aqueles homens, aquelas mulheres que levantam a bandeira do LGBT, o que eles fazem? Eles atacam. Por quê? Porque é a forma que eles têm de se defender, de permanecer no erro e não sair da verdade. Não é a Igreja Católica que ataca eles, porque o catecismo da igreja, irmãos e irmãs, se você pegar lá no artigo que fala sobre o 6º mandamento, sobre a castidade, lá vai dizer: nós precisamos acolher as pessoas que têm uma opção sexual diferente da nossa. Acolher, não aceitar, não dizer não tem problema. Tem problema sim. Sabe por quê? Porque a alma desta pessoa está em risco, e em grave risco de se perder, de ser colocado fora, a exemplo dos peixes que não prestam. E não é porque a pessoa não presta, mas é por causa do pecado. Aqui está o segredo de tudo. Para nós, igreja, o essencial é a pessoa. Jesus nos ensina, queridos irmãos e irmãs, o maior valor que nós temos é sermos pessoa. Deus ama a pessoa, mas odeia o pecado. Deus ama a criatura que Ele formou com as suas mãos, como nos ensina o livro do Gênesis, capítulo 2. Como nós ouvimos na profecia de Jeremias, na imagem do oleiro que ia modelando o barro com suas mãos. Quando o vaso não ficava de acordo, o que o oleiro fazia? Ele desfazia aquele vaso e começava outro. Ele desfazia o vaso e começava outro. Ele desfazia o vaso e começava outro. E Deus vai dizer: será que eu não posso fazer isso contigo? Casa de Israel, obra das minhas mãos. Você consegue entender? Deus nos ama tanto, porque Ele incansavelmente nos chama à conversão. Ele chama o homem à conversão, a mulher à conversão, a criança à conversão, o adulto à conversão, o idoso à conversão. Ele chama todos os pecadores à conversão. Mesmo que você tenha uma sexualidade de acordo com a ordem natural, você também é chamado à conversão. Porque Deus, Ele não condena a criatura, o homem, o filho, a filha, mas Deus condena o pecado, seja de quem for.
O grande trabalho que Deus realizou no alto da cruz por meio de seu Filho Jesus foi destruir o pecado. Mas sou eu e você que decidimos se queremos mudar ou não. Se eu quero ser peixe bom ou se eu quero ser um peixe que não presta e ser jogado fora. O padre não está discriminando esses nossos irmãos que têm uma opção diferente da nossa. Uma opção política diferente. Uma opção sexual diferente. Uma opção religiosa diferente. Nós vivemos num mundo pluralista. Nós, em nome da liberdade, nós escolhemos o que queremos, sim. Mas nós precisamos respeitar o direito e a liberdade dos outros. Hoje, todo mundo tem direito. A igreja não tem direito. A igreja não pode falar nada contrário àquilo que a maioria das pessoas vivem. Porque senão a igreja está discriminando e aí vão processar a igreja, vão processar o padre. Porque o padre falou da homoafetividade e eu me senti atingido. Mas quando você fica se agarrando na rua, quando você, homem com homem, mulher com mulher, fica se beijando e passa a mão aqui, e passa a mão ali, e passa a mão acolá, na rua, será que você não está ferindo aquilo que eu acredito? Será que você não está ferindo os bons costumes da sociedade? Só vocês têm direito? Nós não temos direito? Hein? Lembre, o teu direito, ele termina quando começa o do outro. E isso é garantia constitucional. Tem gente que em nome da Constituição, em nome da liberdade, pensa que pode fazer o que quer. E nós católicos não podemos aceitar isso. Com caridade, mas não podemos aceitar. Não podemos ter medo de lutar pela salvação das almas desses irmãos nossos que estão se perdendo. Precisamos rezar por eles. Precisamos dobrar os joelhos e pedir que Jesus os converta, faça deles vaso novo. Eu quero ser, Jesus amado, como o barro nas mãos do olheiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós não podemos mais ser vasos velhos. Não podemos mais ser vasos estragados. Nós precisamos ser vasos preciosos. Eu não sei se você sabe, querido irmão, irmã, um vaso novo, quando ele é bem feito, quando ele é feito com aquele barro puro, que não tem rachaduras, que ele é perfeito, ele tem um grande valor. Sim ou não? Sim. Há pouco tempo eu soube, querido irmão, querida irmã, que na cultura antiga, o vaso novo, ele não tinha maior valor do que um vaso restaurado. Um vaso que se quebrava e era levado os cacos daquele vaso para a restauração, a cultura antiga trazia para nós um valor muito superior àquele vaso novo, intacto. Sabe por quê? Porque os restauradores da antiguidade, para restaurar cada vaso quebrado, eles passavam um fio de ouro em cada rachadura, em cada quebradura daquele vaso, para dar liga. O vaso restaurado, ele ganhava um valor superior ao vaso novo, porque estando quebrado, estando esfacelado, ele recebia um fio de ouro. O oleiro ia tecendo o fio de ouro naquele vaso
até restaurá-lo e ele poder ficar perfeito. Ele ficar verdadeiramente melhor do que quando ele foi feito pelas mãos do oleiro. Por isso hoje a Igreja Católica é sinal de salvação no mundo. Porque nós que somos pecadores, diante da santidade de Deus, nós também somos restaurados todos os dias, por meio do sacramento da confissão. Toda vez que eu busco o sacramento da confissão na Igreja Católica, Deus, ele vai tecendo um fio de ouro. E o teu valor e o meu valor vai aumentando, vai crescendo. Porque Deus não quer e não se alegra com a morte do pecador, mas Deus quer que o pecador se converta e viva feliz. Porque só é feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Vai nos dizer o Salmo 145. Bendize minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Nesses dias, seus planos perecem. Mas diante de Deus é feliz todo homem que busca o seu auxílio no Deus de Jacó. Porque Deus quer salvar a todos. E para salvar a todos, ele deixou neste mundo a sua igreja, a Igreja Católica, o nome próprio desta que é a nossa mãe. Olha o que vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, a tradição bíblica. Apesar dos nossos pecados, continuemos a pertencer a Deus. Apesar dos nossos pecados, nós continuamos a fazer parte da Igreja de Deus, em virtude dos valores espirituais que nós possuímos. Quais são os valores espirituais que nós possuímos? Todos os dons que nós recebemos no dia do nosso batismo. No dia que nós fomos batizados, nós ingressamos na igreja, nos tornamos filhos desta igreja. E o sacramento do batismo, assim como o sacramento da confirmação, do crisma, é um sacramento indelével. O que é algo indelével? É uma marca que não sai. É algo que não sai de nós. Você pode fazer o que quiser. Você pode ter o pecado que for. A graça que Deus te concedeu no batismo, o sacramento, a marca indelével, ela não sai da nossa vida. Por isso, mesmo pecadores, nós continuamos a pertencer à Igreja de Jesus. E a Igreja continua a viver nos seus filhos, que já não possuem a graça atual. Olha o que a Igreja diz, o valor da tua vida. Mesmo nós estando em pecado, a Igreja continua a viver em nós, por meio da graça atual. E a graça atual, você sabe o que significa. Quando nós fomos batizados, queridos irmãos e irmãs, o batismo nos deu a graça santificante. A graça santificante nos ensina o catecismo da Igreja Católica, é um dom. É um dom habitual. É uma disposição sobrenatural que nós recebemos
para aperfeiçoar a nossa alma. Mesmo que nós estejamos cansados, abatidos, desanimados, no dia do nosso batismo, nós recebemos a graça chamada santificante. É uma disposição, é um dom habitual que age um sobrenatural, que age na nossa alma, que nos purifica, que nos leva a estar em estado de graça. Esta é a graça santificante. Existe a graça atual. O que significa a graça atual? A graça atual designa as intervenções divinas que originam em nós a conversão. No decurso da nossa caminhada, nós que somos pecadores, nós caímos. Toda vez que eu caio, toda vez que eu peco, eu perco a graça atual. Porque a graça atual é a intervenção divina naquele momento. Você entende o que o padre está dizendo? A graça santificante nós recebemos no batismo. E esta, para mim, ela é indelével. Com a graça santificante, eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei filho de Deus, eu faço parte da igreja. E isso nada muda. Agora, a graça atual, quando eu peco, quando eu me afasto de Deus, eu perco esta graça. E se eu perco esta graça, eu estou longe de Deus. Eu estou afastado daquela intervenção divina para superar as minhas fraquezas. Na igreja, para que eu possa retomar a graça atual, eu preciso do sacramento da confissão. E para ser perdoado dos meus pecados, eu tenho que ir ao encontro daqueles que Deus colocou como ministros do perdão, como ministros do sacramento da volta, da reconciliação. Os bispos e os sacerdotes. Assim nos ensina São Gregório Magno, meditando este evangelho. A igreja, ela é comparada a esta rede, porque ela foi entregue a alguns pescadores. Lembra? Jesus chamou Pedro, Tiago e João, os primeiros pescadores, a fazer parte do seu grupo de discípulos. Gregório Magno diz: a rede que pega os peixes de todo tipo é comparada à igreja porque Jesus entregou ela a pescadores. E ele vai além. Essa rede arrasta todo tipo de peixe. Porque todos os homens podem receber o perdão, desde que eles queiram, eles desejem, eles estejam dispostos a converter o seu coração, a mudar de vida e a voltar para casa. Voltar para a casa do Pai, voltar para a casa da mãe. E esta mãe é a igreja católica, apostólica, romana. Mãe e mestra, guardiã da fé, mestra da verdade, para a nossa salvação. Que nós sejamos, irmãos e irmãs, estes homens dóceis, dispostos a acolher a boa nova do reino. Pois o final da parábola hoje diz: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Dizendo assim, o homem e a mulher
que está disposto a uma vida nova, ele se apoia no Antigo Testamento, ele se apoia no Novo Testamento para a transformação da sua vida. Que eu e você não tenhamos medo de irmos ao encontro da igreja, lugar de acolhimento, lugar de encontro, lugar de partilha, lugar do amor, do perdão e da misericórdia. A Igreja Católica está de braços abertos, esperando você voltar. Seja qual for o seu pecado, seja qual for o meu pecado, a Igreja, ela está preocupada com a pessoa. Está preocupada com o homem, com a mulher, porque o pecado já foi destruído por Jesus na cruz, e é o pecado que não presta e não tem valor. Você tem valor, e é muito valioso, muito valiosa aos olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos, cheios de fé e confiança, colocar no altar de Deus nossa vida, nosso coração, juntamente com o pão e com o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho. Que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, para que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por minhas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos
porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valdir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Teresinha do Menino Jesus, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Convido você, neste momento, a abrir o seu coração para o perdão. Saber que na Igreja de Jesus, na Igreja Católica, aqui é o lugar do perdão e do amor e do perdão. Mas para isso, o perdão e o amor começam no nosso coração. Vamos pedir esta graça. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, não aceitar a minha história, não aceitar a minha família, não aceitar os meus pecados. Eu me perdoo e quero experimentar a paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Bendize minha alma ao Senhor. Não esqueças nenhum de seus favores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Convido você a fazer a sua comunhão espiritual e deixe que este encontro com Deus cure o teu coração ferido pela mágoa, pelo rancor e ressentimento, e que você possa fazer a experiência do perdão, do amor e da paz. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.
Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, quero agradecer a você que nesta manhã de quinta-feira pôde participar desta Eucaristia, compartilhou, marcou seus amigos e contatos, enviou o seu pedido de oração. Que Deus possa ser providente na sua vida neste dia. O Padre quer lembrar, hoje, quinta-feira, 11 horas da manhã, nós temos aqui no Instagram e também na página Paráclitos, na página do Padre Ágaro, adoração ao Santíssimo Sacramento. É a nossa quinta-feira eucarística. Então eu convido você a se organizar. Às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, nós temos a nossa adoração ao vivo ao Santíssimo Sacramento, como forma de gratidão. Às 15 horas, o Terço da Misericórdia. E às 21 horas, o nosso programa Flores do Preciosíssimo Sangue, este programa de cura e de libertação. Vamos participar com alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia a todos e até às 11 horas para a nossa adoração.